Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como eu fiz essa bolsa com sobras de fio. Se você tem aí sobras de fio Charme, Bella, Anne, Barbante, o que você tiver, dá pra gente utilizar e fazer essa bolsa muito bonita, muito versátil. Dá pra você ir ao mercado, dá pra usar pra ir pra escola, dá pra fazer, dá pra ir pra praia, dá pra usar como quiser. Olha que graça! Nessa parte aqui eu usei fio Charme e nessas laterais eu usei barroco, inclusive na alça. Olha que linda! Pode fazer menor, inclusive na aula que eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo, eu vou fazer menor. Tá aprovado? Então, se você gostou, prepara já os fios que nós vamos começar. Para fazer essa peça, como eu comentei, né, para precisar de sobras de fio, eu vou estar utilizando essas sobras aqui. Ó, sobras mesmo, para vocês verem que é sobra. Aqui tem sobra de fio Charme, tem sobra de fio Anne, tá vendo? Essa aqui que eu vou usar. Ó, só as sobras. Barroco, moda, um fio que eu não me lembro o nome. A maior parte aqui é barroco e charme, porque são os fios que eu mais trabalho. Então, eu vou fazer aqui um mix de cores, e é isso aqui que nós vamos utilizar, pra ficar colorida, bonitona, e aproveitar essas sobras de fio. A agulha, eu vou estar utilizando a agulha conforme o fio. Vou estar utilizando a linha a numeração 2.0, vou precisar de tesoura. Na hora das costuras, vamos precisar também de marcar o local, pode ser com esses grampinhos ou com esses marcadores comuns, só para poder alinhar direitinho e conseguir fazer a costura. Se você quiser, se for para venda ou se for para uso e você gostar, pode colocar uma etiqueta. Uma opção também que fica legal de se colocar é isso daqui, ó. Esses fechos magnetados, imantados. Esses fechos imantados, porque se colocar aqui, olha que graça que fica. Você pode até diminuir o tamanho da bolsa. Se colocar de um lado aqui e aqui, na hora que fechar, aí você pode usar ela com tamanho menor e expandir quando for usar com coisas maiores. Aí fica a critério de quem for utilizar. Assim, que não quiser fechar na lateral, pode fechar aqui no centro. Essa aqui é bem grande, é uma sacolona mesmo, a Ecoback, bem grande, bem linda. Nós vamos fazer uma menor, mas nessa mesma pegada aqui. Então, vamos lá? Vamos começar. Vamos começar fazendo essa parte aqui, essa lateral. Só usei ponto alto, você vai definir o tamanho. Aqui eu comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 correntinhas para 20 pontos de largura, que vão dar quantos centímetros? Deixa eu ver. R$ 10 centímetros. Já contando com esse pontinho, que é um ponto, uma carreira de ponto baixo para poder fazer a costura depois, o acabamento para costura. 10 centímetros vai ser a lateral, o fundo e a outra lateral. Essa daqui, mas como eu tô comentando, vou fazer uma menor. Então, ao invés de 10 centímetros, eu vou colocar 5 centímetros para poder diminuir bastante ela. De comprimento, ela ficou com 39 centímetros de comprimento. E na largura total, ficou com 45 centímetros. É uma sacola bem grande. Gente, imagina que luxo levar isso pro mercado, pra praia. Nossa, pra faculdade. Olha que lindo. Você coloca as coisas aqui dentro e cabe coisas, ó. Cabe bastante coisa. E é uma bolsa que você vai ter pro resto da vida. Não vai acabar, não.
Então, a questão de acabamento foi apenas no ponto baixo. E o ponto geral da bolsa foi ponto alto. Esse ponto aqui, que é os quadradinhos, e aqui foram pontos baixos. Somente isso, muito prática, muito fácil. A costura, eu quis que ficasse assim, exposta para dar esse efeito destacado nessa parte do quadrado. Feito isso, vamos começar então. Vamos começar então fazendo as correntinhas que dê 5 centímetros, que nós vamos fazer a lateral da bolsa. Então, vamos começar. Essa bolsa, como eu falei pra vocês, eu vou fazer ela menor. Então, consequentemente, mais estreita também. A outra bolsa tem 20 pontos na largura, que é nessa partezinha coloridinha aqui. Aqui tem 20 pontos, mais uma carreira de ponto baixo de cada lado. Mas eu vou colocar 10 pontos nessa nova, 10 pontos, para poder ficar menor. E de comprimento, essa daqui também eu vou fazer menor. Vou colocar ela com 30 centímetros. Então, vamos começar aqui com um cordão de correntinhas. Faz o ponto inicial, laçada inicial. E vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. Vou segurar aqui na última correntinha e vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Pra ser equivalente ao primeiro ponto. Vou laçar e vou no próximo ponto. E faço um ponto alto, ficando com 2 pontos altos. Deixa eu aproximar. Ficando com 2 pontos altos. Laço e vou novamente no próximo ponto. E faço um ponto alto. Mais um ponto alto até terminar essa carreira. E essa parte é somente isso. Ponto alto, ida e volta. De ponto alto até chegar à altura de 30 centímetros. Vou mostrar pra vocês aqui a virada, mas não tem mistério. Não tem truque, não tem segredo, é somente isso. Aí nós vamos fazer isso por 3 vezes, pra dar as 2 laterais e o fundo da bolsa. Só que trocando de cor, né? Peraí, deixa eu só ver aqui uma coisa. Isso. Prontinho. Fizemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos. Aqui, nesse último, eu vou subir 1, 2, 3 correntinhas. 3 correntinhas. Vou virar o trabalho, vou laçar e vou no próximo ponto, pegando as 2 alcinhas, faço mais um ponto alto. Laço novamente, vou aqui no próximo, pego as 2 alcinhas e faço um ponto alto. Laço novamente, vai no próximo ponto, e assim nós vamos fazendo até chegar os 30 centímetros. Faça aí o de vocês, que eu vou fazer aqui o meu. E quando for para trocar de cor, eu volto para mostrar para vocês como é que eu faço. Pronto, agora eu já fiz aqui os meus 30 centímetros. Com 10 pontos, né, que deu aqui 4 centímetros. Ela vai ficar bem estreitinha, essa bolsa, mas não tem problema. Agora, para fazer a troca de cores, olha só, nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco nessa. Isso. Eu vou pegar o outro fio e ao invés de fazer aqui, ó. Antes de concluir o ponto, nós vamos trocar o fio. Faltando uma laçadinha, a gente troca o fio. Ó, puxa aqui e troca. Esse aqui a gente amarra.
E depois a gente vai arrematar. Só amarrar aqui pra ele não ficar saindo. Agora nós estamos com o fio rosa. Vamos aproveitar também pra já esconder nesse fio. Olha só. Aí você faz uma, duas, três correntinhas do mesmo jeito. E vai pegar apenas uma laçadinha. Tá vendo que são duas, né? Então, tem duas. Então, duas aqui, mas a gente só vai pegar uma. E vamos fazer... Opa, 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 opa. Tem que pegar os dois fios pra gente já ir escondendo. E faz um ponto normal. O próximo, sempre escondendo o fio, pegando só uma laçadinha, ó. No próximo, a mesma coisa. E assim a gente vai escondendo o fio. E do lado de cá vai ficando esse destaque. Tá dando pra ver? Vai ficar esse relevozinho. Que quando a gente virar pra fazer a parte de baixo, fica mais fácil de virar. Ela já tá meio que marcada. Exatamente isso que acontece, tá vendo? Ela fica já meio marcadinha. Pega em uma alça apenas, uma alcinha e deixa uma alça de fora. Daí a gente faz isso só nessa primeira carreira. As próximas a gente vai fazer normal em cima do ponto sobre ponto, pegando as duas alcinhas normais. Só essa primeira aqui que a gente vai fazer desse jeito. Aí eu fiz nesse azul escuro, agora eu tô usando esse rosa, depois eu vou colocar esse verde. Aproveitando todos os restinhos. E assim eu vou fazendo. Vou fazer mais alguns aqui com vocês, ó. Próximo ponto. Próximo ponto aqui a gente pega só a alcinha de dentro. Tá vendo? E é só isso. Aí a gente vai ter que fazer mais uma vez quando for trocar o próximo fio. Isso, gente, porque eu estou fazendo trocado. Mas se você não quiser fazer tão coloridinho assim, você pode fazer de uma cor só, não tem problema. Ó, concluímos. Esse aqui depois a gente vai arrematar. E aqui desse lado ficou assim, ó. Dá pra ver esses pontinhos aqui, não dá? Essa carreirinha de pontinhos. E agora a gente continua normal, fazendo ponto sobre ponto por mais 30 centímetros. Opa. Eu vou fazer aqui as minhas partes. E assim que eu concluir, eu volto com vocês para poder mostrar como que faz aquela parte de telinha, com os quadradinhos. Quantos pontos serão necessários, eu explico tudinho para vocês. Tá bom? Então, vou terminar isso daqui. E volto quando eu tiver com a minha parte aqui todinha feita, pra gente fazer essa parte aqui. Tá bom? Continuo de vocês aí, que eu tô continuando aqui o meu. Pronto, né, pessoal? Agora que a gente já concluiu essa parte aqui, eu trouxe até bem mais adiantado para poder facilitar para vocês a compreensão. Já fizemos aqui toda essa lateral, fundo, tá vendo? Aqui aconteceu, o que que eu fiz aqui? Aqui eu fiz uma carreira, dá pra ver direitinho? Uma carreira em pontos baixos. Deixa eu só aproximar. Pronto. Fiz uma carreira em pontos baixos aqui, pra poder ter pontinhos aqui. Tá dando pra notar?
Deixa a câmera focar. Isso. Aí eu fiz na cor verde, acompanhando. Aqui fiz a troca, fiz com rosa, depois com azul. A emenda, como eu fiz pontinhos baixos aqui e aqui, então eu uni as duas partes e fiz uma costura com pontos baixos também, pegando dos dois lados, tanto as pontinhas daqui quanto as pontinhas daqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o passo a passo certinho dessa costura, mas eu só quis mostrar pra vocês como que iria ficar essa outra parte. Eu já deixei adiantado essa frente e a costura pra gente fazer junto esse lado de cá, tá bom? Então, vou ensinar pra vocês agora como que faz essa parte aqui da frente e depois a gente vai costurar junto. Mas olha só, ele fica esse efeito com relevo em toda a peça. E essa profundidade aqui, que eu falei pra vocês que eu iria fazer tanto menor de tamanho quanto de largura, essa daqui vai ficar bem menor, tá vendo? Vai ficar menorzinha a bolsa. Mas também vai ficar linda, ó, a largura dela. Tá vendo? Então, agora a gente vai fazer essa parte aqui. Eu vou fazer aqui com esse fio azul, que já tá aberto. Tô usando 2 fios desse fio. Deixa eu ver aqui. Aí eu pego um de dentro e um de fora. Agora, então, a gente vai começar a fazer essa parte. E eu vou começar fazendo 75 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei 75 pontos. Gente, 75 correntinhas para dar esse tamanho aqui dessa peça, que são 25 quadradinhos. Então, se a sua, se quiser maior, você faça maior, tá? Mais correntinhas. Eu vou fazer aqui 75 correntinhas e eu vou explicar para vocês como que eu inicio essa peça aqui. Pronto, terminei aqui as minhas correntinhas. A câmera não quer focar. Aí, agora nós vamos fazer o seguinte. Vou segurar aqui nessa primeira correntinha e vou contar 1, 2, 3. Esse aqui é a quantidade de correntinhas que eu utilizo para poder dar a altura de um ponto alto. Aí, eu vou contar mais 1, 2, que é para poder fazer a virada. Vou laçar. Onde eu tava segurando, eu vou aqui no próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Vou aqui no próximo. E faço um ponto alto. Deixa eu só explicar pra vocês. Fez aqui um quadradinho. Não, tá errado. Pronto. Já fiz aqui o meu. Ó. Já deu aqui o tamanho, tá vendo? Certinho. Agora, a próxima carreira, nós vamos fazer assim, a próxima e as demais. Você vai subir sempre quando for o final. 1, 2, 3, 4, 5. Vai laçar, vai girar e vai fazer ponto sobre ponto. Aí, aqui, você vai fazer um ponto alto sobre o ponto alto. Faz mais 2 carreiras. 2 carreiras, não, 2 correntinhas. E laça. E vai no ponto e faz mais um. Tá vendo? Mais 2. 2 correntinhas em cima do ponto, mais um ponto. E é só isso que nós vamos estar fazendo. Ponto sobre ponto, tá vendo? E vai fazer essa telinha. Essa daqui que eu tô fazendo, deixa eu contar pra vocês por quantos
quantas que eu fiz, por quanto tamanho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Fiz 23 carreiras. Agora eu vou medir em centímetros quanto que deu. Em centímetros, ficou com 30 centímetros. 30 centímetros. Então, se você estiver fazendo junto comigo, a sua vai ficar do mesmo tamanho que a minha. 30 centímetros sem o acabamento aqui ainda da alça. Certo? Então, agora, a gente continua fazendo aqui. A gente continua fazendo carreira por carreira até completar nossas 24? 23 que eu falei? 23, 24. Agora tem que conferir. Pra poder fazer a costura do outro lado. Eu vou continuar fazendo aqui a minha e você faça a sua. Quando o meu tiver do tamanho daquela outra, aí eu volto pra gente fazer a costura juntos. Enquanto isso, vamos ficar aqui, cada uma no seu lugar, fazendo o seu crochêzinho. Então, pronto. Agora terminei aqui de fazer o meu quadrado, ficou do mesmo tamanho. Tá vendo? Mesmo tamanho. Ele tá, assim, parecendo mais encolhido, é porque tá solto e o ponto tende realmente a encurtar. Mas depois que costurar certinho, vai dar o tamanho certinho. Mesma quantidade de carreiras. Aí, o que nós vamos fazer aqui agora? Estamos quase finalizando. Vamos reservar esse pedaço. Vamos voltar aqui nessa parte e vamos fazer o seguinte. Na mesma cor dos fios, nós vamos fazer uma carreira aqui de pontos baixos. Então, no verdinho, vamos fazer uma carreira de pontos baixos no verde, depois troca pro rosa, depois pro azul. O que que eu faço aqui? Eu coloco um ponto aqui nessa cabecinha, deixa eu aproximar. Coloco um ponto aqui e 2 pontos aqui dentro, na lateral. Um ponto na divisa e 2 na lateral. Um na divisa e 2 aqui dentro. Fica dando 3 pontos por carreira. Conseguiu entender? Um ponto aqui, 2 aqui dentro. Um aqui, 2 aqui dentro. 3 pontos por carreira. Vamos fazer em tudinho. Quando mudar a cor aqui, a gente muda a cor também. E vamos fazendo. Tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu pegar aqui o fio verde. Pra poder fazer esse acabamento. Lembrando que eu tô utilizando essa sobra de fio, mas você pode utilizar uma cor só, você pode fazer colorido com os fios que você tiver aí disponível, tá? Não é que uma obrigatoriedade essas cores ou esses fios. Nós estamos aprendendo a reutilizar, a aproveitar tudo. Eu vou fazer... Ó, pega esse fio aqui, já vamos escondendo. Faço aqui um ponto baixo. Amarrei. Esse aqui pra baixo. Fiz uma na primeira, aí aqui dentro vai fazer um ponto baixo. E mais uma vez, dentro dele, mais... Opa! Mais um ponto baixo. Aqui nessa entradinha, ó, você faz um ponto. E dentro do ponto, na lateral, mais 2. Tá vendo? E vai ficando assim, ó. Pra gente poder ter essa costurinha aqui, essas alcinhas do ponto, pra poder fazer a costura com esse daqui depois. Então, vamos seguindo. Um dentro. Tá vendo? E 2 aqui. Um dentro. E 2 aqui. Se você também conhece pessoas que são iniciantes e gostaria de aprender a fazer esta bolsa, manda um vídeo para ela. Compartilha. Porque às vezes tem pessoas perto da gente que gostaria de aprender e não sabe onde. E é um vídeo facinho.
material prático, envia, façam juntas. É legal quando tem pessoas que compartilham dos mesmos interesses que a gente e a gente pode estar trocando ideia, trocando figurinha. Tá vendo? Então assim nós vamos fazendo até acabar. Um aqui no início e 2 dentro. Certinho? Eu vou fazer em toda essa volta, trocando o fio da mesma forma. E quando acabar, eu volto pra gente fazer a costura dessa parte nessa peça. Pronto. Agora, nós vamos fazer a costura. Já deixei marcado aqui, tá vendo? Coloquei aqui pra poder marcar esses prendedores. Na parte de cá, eu fiz deixando esse relevo da costura, ou seja, eu não fiz uma costura invisível, eu fiz só apenas o ponto baixo. Nós vamos fazer dessa mesma forma para poder ficar frisado aqui desse lado. Olha só como que nós vamos estar fazendo. Depois de alinhar certinho, nós vamos pegar dentro do buraco do espaço e vamos pegar aqui o próximo pontinho. E vamos fazer um ponto baixo. No mesmo buraquinho, você vai pro próximo ponto. 2 dentro e 1 fora. Tá vendo? E a gente vai fazendo isso por toda a volta, novamente. Dentro do espaço, você vai pegar o próximo ponto, depois mais um ponto. E agora aqui dentro. Tá vendo? O próximo ponto e dentro desse ponto alto. Desse lado vai pegar um de cada ponto e aqui vai ficar 2 pontos dentro do quadradinho e um ponto em cima aqui do ponto alto. Pra que ele fique assim também com esse volume. Vamos mais uma vez? Olha só. Dentro aqui, ó, dentro, você vai vir aqui atrás e vai pegar o primeiro ponto. Fez. De novo, dentro desse espaço, vai no segundo ponto. O próximo, dentro daqui, aí você vai no próximo pontinho e fecha também. E assim, nós vamos costurando toda a nossa bolsa e já sendo esse acabamento. Dentro, a gente coloca 1, 2, sobre o ponto. Aqui. Aqui deu probleminha. Dentro do ponto aqui. E dentro do ponto aqui. Ficou claro? Ó, tá vendo? Vai fechando tudinho atrás e na frente também. Aí é só fazer isso durante toda a volta, quando for na emenda aqui também. Daí você vai pegar 2 para um lado, um no meio, onde for a quinazinha, e mais 2 para o outro lado, no mesmo quadrado, para poder fechar a quina. E pronto, eu vou fazer aqui a minha costura, desse mesmo jeitinho nela todinha, e eu volto para poder mostrar para vocês como fazer a alça, tá? Eu vou fazer só mais uma vez aqui com vocês. Deixa alinhadinho. E ó, dentro, você vem aqui e pega um, de novo, dentro, pega o próximo. Dentro desse aqui, que é o ponto alto, vem aqui atrás e pega outro. Certinho? Então, vamos lá. Eu vou terminar o meu e volto com ela já costurada. Eu vou começar aqui por essa lateral, lembrando de pegar bem aqui em cima dessa costura,
que nós fizemos a emenda. Já tô aqui com o laço. Daí eu vou puxar pra dentro. E vou subir aqui 2 correntinhas. Vou pegar esse fio, vou deixar aqui pra já ir escondendo ele. Laço, vou no próximo ponto. Faço... Opa, perdão, gente. Eu fiz laçando, eu não vou fazer meio ponto, vou fazer um ponto baixo. Sem laçar, introduz a agulha, laça e fecha. Sem laçar, introduz a agulha, laça e fecha. No próximo ponto, novamente, introduz, laça e fecha. Sempre lembrando de já escondendo o outro, que tá aqui, ó, tô fazendo junto, tá vendo? Tô fazendo ele, já escondendo ele aqui dentro. Aí, vai ficando assim. Coloca aqui no próximo. Laça tudo. E já fecha. Vai no próximo. Tá vendo o próximo aqui? Já, opa. Laça. Sempre escondendo o fio. Agora foi errado. E fecha. Laça. Fecha tudo. Vai no próximo ponto. Pega as 2 alcinhas. Laça e fecha. Aí, aqui nessa parte, nós vamos colocar 2 pontos dentro e 1 sobre o ponto alto. 2 pontos dentro, mais 1, e 1 aqui em cima do ponto alto. Vai ficar dessa forma. Tudinho nós vamos fazer assim. 2 dentro e 1 em cima do ponto. Por toda a volta. Eu vou fazer aqui umas 2 carreiras. E eu volto para mostrar para vocês como dar início nas alças. Enquanto isso, a gente vai aqui escondendo esse fio. Agora, aqui que eu iniciei já a terceira volta, fiz as 2 e iniciei aqui a terceira. Pontos baixos, contei 8 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quadradinhos. Comecei a fazer a alça. A alça aqui, eu tô com 70 correntinhas, mas, ó o tamanho, fica grande, pode diminuir. Se quiser diminuir um pouco mais, ó, fica já um bom tamanho, né? Então, depois disso, é só você vir aqui. Eu já marquei do outro lado também a mesma quantidade de quadradinhos. Então, se o seu tamanho for esse daqui, você vai ter essa mesma quantidade de quadrados que eu. Agora, se você tiver feito maior, então você vai contar a mesma quantidade que tiver desse lado, precisa ter desse lado. Aqui tiver no meio, tanto faz. Aí, você vê se tá com o fio retinho e inicia aqui. Continua com pontos baixos. Do outro lado, vai fazer a mesma coisa. Vai continuar fazendo pontos baixos, vai contar depois dessa parte aqui, vai contar os 8 quadradinhos, vai marcar, e vai iniciar a alça, vai contar do outro lado 8 também, vai deixar marcado para poder fechar, igual nós estamos fazendo aqui. Aí, depois disso, não tem mais nada demais para fazer. Nessa daqui, eu fiz a alça e depois eu fiz mais uma em ponto baixo. Então, se você achar que tá da espessura que você gosta da alça, ok. Se você achar que precisa mais, você faz mais. Eu vou continuar fazendo aqui em pontos baixos e quando chegar ali na outra parte para marcar a outra alça, aí eu volto aqui para mostrar para vocês como que eu fiz. Pronto, já fiz, eu deixei aqui marcado dos 2 lados. Agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos aqui nesse pedaço até chegar aqui. Eu deixei marcado 8 quadradinhos aqui, marquei 8 quadradinhos aqui também, dessa lateral pra cá. E esse tanto aqui do meio vai ficar com a mesma quantidade aqui do outro lado, ó, que é pra ficar igual. Tá vendo? Ele tem que ficar nivelado de um lado e do outro, pra poder ficar a alça centralizada. Então, agora a gente vai fazer aqui os pontos baixos. Quando chegar aqui, a gente vai subir
a mesma quantidade de correntinhas. Aqui a minha tá com 65. Então, 65 aqui, 65 aqui. Se você estiver com mais, você coloca mais. Se quiser menos, põe menos. Vamos fazendo. Chegando aqui, agora a gente vai iniciar a outra alça. Tira o marcador e faz no local onde estava marcado uma correntinha e começa a fazer as correntinhas na altura da sua alça. Lembrando que tem que ficar do tamanho da outra. Na outra eu fiz 65 correntinhas, então nessa também farei 65 correntinhas. Chegando aqui, nós vamos fazer o seguinte, vou terminar essa carreira, fechando ali com um ponto baixíssimo, e vamos seguir fazendo o mesmo ponto baixo. Chegando aqui na parte da alça, nós não vamos fazer dentro do espaço, nós vamos fazer dentro de cada alcinha, ponto sobre ponto, tá? Eu não gosto desse efeito dentro da alça, eu gosto de fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer aqui as minhas, continuar fazendo, fechar ali com ponto baixíssimo, e volto depois para mostrar para vocês como que ficou a peça concluída. E assim ficou o final. Olha que graça esses pontinhos. Aqui embaixo o fundo, a lateral, de duas cores, as alcinhas. Ficou uma delicadeza. Vou colocar foto para vocês com coisas dentro, para ver o tanto de coisa que comporta. Olha que graça.